reconstruindo os muros da vida. Esse vídeo é para você que está recomeçando, para você que passou por uma situação muito difícil e agora está recomeçando. É importante entendermos espiritualmente estratégias e princípios para que possamos recomeçar. Fica comigo nesse vídeo para que possamos refletir sobre este tema. Mas antes, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o seu like e curta aí a nossa vinheta. Neemias era copeiro e cativo, ou seja, escravo em outro reino. Ele estava numa condição de cativo, mas a sua mente estava liberta. E essa é a primeira lição que nós aprendemos para reconstruir os muros da nossa vida. O povo, os hebreus, ficaram 400 anos no deserto, tratados como escravos. Deus levanta Moisés como líder e tira com mão forte, liberta com mão forte o povo, os hebreus, do Egito. E no meio da caminhada, eles dizem assim, está na Bíblia, é melhor voltarmos para o Egito, lá nós tínhamos pelo menos isso ou aquilo, vou deixar a passagem aqui. Ou seja, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Ou seja, o povo estava numa situação de escravatura, de escravidão, eram escravos, ou seja, eles saíram dessa condição, mas a mente ainda continuou cativa, escrava. Pessoas com a mente cativa, com a mente de adictos, porque adictus vem do latim, que quer dizer addictus, que quer dizer escravo de. Pessoas com a mente fechada, com a mente cauterizada, elas não vão conseguir reconstruir os muros da vida. Elas não vão conseguir recomeçar. Então, é preciso ter a mentalidade aberta, a mente aberta, open mind. O segundo princípio, ou o segundo passo para que você possa recomeçar e reconstruir a sua vida, os irmãos de Neemias foram até onde ele estava e falaram para ele, olha, Israel está em opróbrio, com os muros queimados e os portões queimados. O que isso significa? Muro é proteção e portão é abertura para quem entra e para quem sai. Talvez você esteja desprotegido, talvez qualquer pessoa hoje entra e sai da sua vida, e pior, você fica com vergonha, você está sendo envergonhado. Mas eu tenho certeza que se você seguir essa dica aqui, esses princípios, esses passos, a sua vida vai começar a mudar. E Neemias, em primeiro lugar, ele chorou copiosamente, segundo a Bíblia. Mas chorar é expressar o seu sentimento. Depois eu vou falar sobre isso. E ele fez algo que nós deveríamos sempre fazer. Ele foi orar. Ele foi falar com Deus. E esse é o segundo princípio, esse é o segundo passo. Pedir direcionamento espiritual. Não adianta ficar chorando o leite derramado, não adianta ficar falando do problema. O que você tem que fazer é começar a agir. O primeiro passo é ter a mente aberta, o segundo passo é pedir direcionamento espiritual, direcionamento para Deus. O terceiro passo, quando Neemias foi servir o rei percebeu que ele estava triste. Só para que você entenda o contexto, um copeiro nas condições de Neemias, se ele ficasse triste na presença do rei, ele poderia ser preso ou morto. E o rei pergunta, por que você está triste? E ele responde, como eu não estaria triste sabendo que o meu povo, a minha cidade está destruída e o meu povo, os meus compatriotas estão em opróbrio. Duas coisas eu aprendo aqui. Em primeiro lugar, honestidade. Ele podia mentir para escapar, talvez aí, da punição do rei. Mas ele
antes orou, pediu direcionamento para Deus. Ele foi honesto. E o que é o princípio da honestidade? Seja honesto consigo mesmo. Tem pessoas que não conseguem falar a verdade de si mesmo para si. Aprenda a falar a verdade, em primeiro lugar, para você. Se você está certo, se você está errado, se você consegue, se você não consegue, se você não tem habilidade, se você tem habilidade, se você está sofrendo ou não, se você está com dor ou não, fale a verdade, seja honesto. Terceiro, ele partilhou o que realmente estava no seu coração. Geralmente, pessoas honestas partilham com honestidade. E aí ele começou a fazer o quinto passo, que é a estratégia. Ele pediu para o rei, autorização para ir a Israel, reconstituir os muros, reconstituir a cidade e os portões e devolver dignidade para o seu povo. Por quê? Porque ele estava na direção de Deus. Então, quando ele pediu, eu preciso de material, isso. Eu preciso de uma carta de autorização para poder atravessar as fronteiras. Quando você for fazer um pedido, faça um pedido com inteligência, com objetividade. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, não fiquem preocupados com nada. Peçam a Deus tudo o que vocês precisam com o coração agradecido. Paulo também diz, vocês pedem e nada recebem, porque pedem mal, porque pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Aí eu tive um despertar. Por que ele pediu algo e o rei concedeu? Primeiro, porque ele estava na direção de Deus, porque era necessidade. A maioria das pessoas oram não para suprir as suas necessidades, mas sim para suprir as suas vontades. E aí tudo muda. Quando você pede para Deus, eu estou com a minha filha doente, ela está no hospital, eu preciso pagar um tratamento, eu preciso comprar as medicações e eu não tenho condição. Isso é necessidade, você não tem condição. Agora, você já tem um carro bom, você já tem uma casa boa, você me dá um carro melhor, Deus me dá, sabe? Se você quer ter algo melhor, se você já tem e quer ter algo melhor, se esforce, se dedique. Eu sei que Deus pode suprir a sua necessidade nesse sentido, mas isso é vontade, esse pedido é vontade. O que Neemias pediu foi o quê? Deus, eu tenho uma necessidade. Toca no coração do rei. O rei concedeu todos os pedidos que Neemias fez. Agora aqui, uma coisa que aconteceu. Sempre vão levantar opositores. Quando você começa a mudar de vida, a reconstituir a sua vida, a reconstruir a sua vida, vão se levantar Sanbalates e Tobias. E é importante que se levante, porque quando tudo vai muito bem, você acaba se acomodando, entrando num ponto de conforto. E se levantou contra Neemias, contra o projeto do Neemias, um Sanbalate e um Tobias. Aprenda que sempre que você melhorar de vida, eu sempre falo isso, irão se levantar Sanbalates e Tobias, opositores e invejosos. Sexto princípio aqui agora. Neemias não falou para ninguém o projeto dele. Isso chama-se prudência. Seja prudente. Quando você começar a reconstruir a sua vida, selecione as pessoas para entrar na sua vida, para te ajudar nesse projeto. Pessoas que realmente podem te ajudar. Mas não saia contando para todo mundo, olha, eu vou começar a minha vida agora, parará e piriri. Isso é imprudência. Neemias, mesmo sendo prudente, se levantou aí opositores e invejosos. Mas como que Deus estava no controle, nada o impediu.
Sétimo princípio, quando ele chega na cidade, ele seleciona um time, por isso que eu falei, é importante selecionar, e começaram a reconstruir a cidade. Eles estavam com uma mão na ferramenta e outra na arma. Isso se chama vigilância. Seja vigilante. O diabo não quer a reconstituição, a reconstrução da sua vida, seja em qual área for. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Às vezes você sabe, falador demais. Às vezes fica postando nas redes sociais. Prudência e vigilância. Esses princípios vão te ajudar. Saiba quem entra na sua vida. Neemias, ele era um líder, lógico, dá para entender no texto que ele era um líder. Ele selecionou pessoas para ajudar ele a reconstruir. Eu poderia falar muito mais aqui, mas o vídeo vai ficar extenso, tá? Talvez eu faça a parte 2 do vídeo falando sobre essas estratégias, tá bom? Mas esse é um vídeo para que nós possamos entender alguns processos para que possamos reconstruir os muros da nossa vida, em qual área for, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o seu like, deixe seu comentário e siga-me aqui nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até a próxima.